Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, reunidos na fé nesse dia 28 de novembro de 2023, da 34ª semana do Tempo Comum. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus, que é tirado de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus diz: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos terminando o ano litúrgico. No próximo domingo começa o primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico A, ou melhor B, nós estamos no A. E a temática agora acaba sendo isso, o fim dos tempos. É o que a gente chama de escatologia dentro da igreja, ou seja, qual vai ser o fim nosso? Como será o fim do tempo, do espaço? Existem duas ideias sobre isso. Uma que predomina muito na imaginação popular, de que o fim do mundo será na base da destruição, da guerra, da catástrofe e tudo mais. Uma outra ideia é de que nós iremos nos tornar tão convertidos, tão amorosos, que não haverá diferença entre viver aqui e viver no céu. Porque não haverá mais espaço para a maldade, nem para o pecado, nem para a injustiça. Haverá espaço somente para o amor. São duas visões esperançosas, uma visão mais esperançosa e outra mais catastrófica. Mas o fato é que haverá um momento desse fim. E aí Jesus, diante do Evangelho, ele começa, a referência dele ao templo. O templo era o lugar sagrado de Jerusalém, todo decorado, bonito, tudo mais. Nós gostamos de construir grandes catedrais, grandes basílicas, grandes igrejas bonitas, viu? Para homenagear Deus. A crítica que Jesus faz é de que, olha, não fica admirando só isso, até porque toda catedral, todo templo, toda igreja bonita, ela é apenas um instrumento para que eu possa ter um espaço para que eu possa fazer uma experiência de fé. Uma experiência de fé. Há lugares que a gente vai para rezar. Por exemplo, se a gente vai na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, se a gente vai no Santuário do Divino Pai Eterno, ou na Basílica de Nossa Senhora Perpétua Socorro, em Bom Jesus da Lapa e outros lugares de peregrinação, a gente vai com o propósito de rezar. Há outros lugares não, que a gente vai com o propósito de visitar. Ninguém vai no Vaticano para rezar, a gente vai no Vaticano para visitar. Ninguém faz promessa de ir no Vaticano cumprir uma promessa, não é lugar de peregrinação religiosa, mas lugar de peregrinação é turística mesmo, né? Então a gente tem essas diferenças. Jesus está falando do templo, só que Jesus falou assim: olha, vocês estão admirados com isso aí, chegará um momento que não ficará pedra sobre pedras. Quando Lucas escreveu este evangelho, a gente tem que lembrar que foi depois, lá pelo ano 70, o templo já tinha sido destruído, o Sinédrio tinha sido destruído, Jerusalém tinha sido destruída porque o Império Romano tinha invadido Jerusalém. Então esse mundo não existia. Então Lucas faz memória, olha, Jesus já havia dito que não ia sobrar pedra sobre pedra, viu? Jesus também já tinha alertado que haveria muita gente dizendo: sou eu, mas não é. O tempo chegou, não é. Jesus já tinha alertado que haveria muitas guerras, um povo invadindo outro povo. Roma tinha invadido Jerusalém, tinha invadido a capital.
viu? Já tinha havido terremotos naquela região, naquela área. Então as informações, elas não são futurísticas. As informações do Evangelho são coisas que o povo, que a comunidade de Lucas já sabia. E a resposta é, não é o fim. Acho que é importante a gente guardar isso. Não é o fim, não é agora, não sou eu, não siga essa gente. Por isso o Evangelho tem essa insistência. Nós gostamos dessa ideia. Volta e meia aparece alguém profetizando o fim do mundo. Volta e meia aparece alguém profetizando que não haverá mais, haverá um juízo final meio condenatório, viu? A gente gosta muito e se gasta muita coisa com isso. Me recordo uma vez em Aparecida, São Paulo, andando na rua, alguém colocou um outdoor lá dizendo o dia que o mundo ia acabar. E eu olhei na semana seguinte. Pensei, ixi, só tem uma semana agora, né? E a outra semana aconteceu nada, seguiu tudo tal e qual, sem nada acontecer diferente. Então a gente gosta disso. E a orientação de Jesus é isso, viu? E a pergunta deles, quando é que vai acontecer? Quais são os sinais que irão acontecer? Tudo isso. Jesus responde, cuidado para não ser desenganados. Nós somos muito enganados no mundo religioso. A gente é enganado por religiosos, a gente é enganado por pastores, a gente é enganado por espíritas, a gente é enganado por Pai Santo. A gente sempre é enganado, iludido. É aquela velha coisa, a pessoa sabe da minha vida, mas não sabe nada da vida dela. É a mesma coisa quando alguém fala assim, alguém falou para mim que fizeram uma macumba para mim. Eu falei assim, olha, se a pessoa tem certeza que alguém fez isso, então ela deve saber quem, quando, onde, como. Como é que alguém sabe que aconteceu algo se ele não sabe quem fez, quando foi feito, onde foi feito, como foi feito e para que foi feito? Quem é que te odeia tanto para gastar dinheiro para fazer alguma coisa contra ti? Viu? Então, quer dizer, a gente vive sempre enganados e Jesus já alertava isso. Cuidado para não ser desenganados. Viu? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Viu? Não sigais essa gente. E vocês irão ouvir história de revolução, de povo contra povo, de terremoto, de não sei o quê. Vocês vão ouvir, mas não é o fim. Não siga essa gente. Então a orientação de hoje é quem é que a gente segue? Quem é que a gente ouve? A gente vive no mundo religioso e a gente às vezes fala que existem dois espaços sagrados da humanidade que estão se tornando perigosos. Um é a sala de aula e a outra é o altar, o presbitério. Porque hoje nós temos um radicalismo grande que se você não fizer certas coisas, ou se você fizer certas coisas durante a missa, sempre haverá alguns inquisidores que filmam e criam um barulho na internet insuportável de condenação, de julgamento, de não sei o quê. E aí os ultraconservadores da igreja começam a produzir teorias baseadas no pensamento de Trento e tudo mais, porque ignora o Vaticano II, não gosta dos papas do Vaticano II, e tem assim preconceito e tantas outras coisas, e parece até que a vida é simples assim. Parece até que a gente tem o pleno controle das coisas do mundo. E parece até que a gente sabe dizer como é que o mundo pode funcionar. Como que a gente orienta o mundo? Viu? É aquela velha coisa do jovem que quer transformar o mundo, está preocupado com as baleias lá da China ou do Japão e não consegue arrumar o próprio quarto, né? A gente diz, né? Quer ser revolucionário, paga as próprias contas, trabalhe, sustente. É muito fácil a gente falar mal dos outros tendo tudo aquilo necessário para viver. Por isso peçamos a Deus que nós não sejamos enganados e que nós sejamos iluminados e protegidos. E que a gente não iluda, essas coisas acontecem sempre, mas aquilo não é o fim. Ainda haverá coisa pela frente. A função nossa é encontrar forças na oração, na prece, para que a gente consiga ir superando essas coisas, dia a dia. Que a gente consiga ir lutando por essas coisas no dia a dia. Sabendo que é na oração, é na escuta da palavra de Deus, é na Eucaristia que nos alimenta, é que a gente vai conseguir forças para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Que Deus abençoe a todos, um abraço e até mais.